Fala, meus queridos, professor Guilherme Venturim com mais um conteúdo aqui de hidráulica. Dessa vez falaremos sobre condutos livres, também chamados de canais. Então nós vamos ver um pouco do dimensionamento e de algumas características específicas deste tipo de escoamento. O escoamento que se dá sob pressão o quê? Atmosférica. É isso que é a principal característica que o diferencia, ou que diferencia um conduto livre de um conduto forçado. Conduto forçado, a gente sabe que a pressão ela se dá acima ou abaixo da pressão atmosférica. Eu posso ter uma pressão superior, mas também posso ter trechos de subpressão, de pressões abaixo aí da atmosférica, que nós estaríamos diante de condutos forçados. Neste caso aqui, escoamento sob regime atmosférico, pressão atmosférica, onde o escoamento se dá por gravidade. Cuidado, gravidade não é sinônimo de conduto livre. Conduto livre é sinônimo de gravidade. Então, se eu estou falando de escoamento em condutos livres, eles escoam por gravidade. Se eu estou falando de escoamento em condutos forçados, pode ser ou por gravidade ou por sistemas de recalque, bombeamento aí, pressurizados, tá bom? Vale sempre lembrar que o nosso livro de referência é o Manual de Hidráulica do professor Azevedo Neto e ele traz para a gente a hidráulica basicamente como uma disciplina que é uma aplicação prática da mecânica dos fluidos. Então a mecânica dos fluidos ela é uma coisa muito mais teórica. Aqui a gente precisa colocar em prática. Então diversos engenheiros, pela complexidade que se tem no escoamento das águas, né, nós temos muita equação empírica. Isso quer dizer que diversos engenheiros em diversos estudos podem chegar a equações empíricas diferentes, que são equações baseadas na observação, no estudo, na repetição, nos ensaios práticos, e não necessariamente deduzidas ali algebricamente, né, com conceitos plenamente matemáticos. Inclusive, eu relembro com vocês que hoje a gente estuda na hidrologia não só o escoamento da água, que será sim o nosso foco, né, aqui na hidráulica, desculpa. Nós vamos estudar então o movimento das águas, né, mas também existe a parte da hidráulica que estuda outros líquidos. E nunca é demais lembrar que o próprio Galileu Galilei dizia que seria mais fácil encontrar leis que movem corpos celestes, que estão a milhões de quilômetros, do que definir leis de movimento de água que escoa aqui, frente aos nossos olhos. Tamanha é a complexidade da disciplina de hidráulica. Facilmente, aliás, felizmente, nós temos aí alguns engenheiros que fizeram essa maturação do conhecimento e colocaram em fórmulas que nós conseguimos hoje aplicar. Bora falar então, chega de papo, começar a falar dos condutos que já geram uma certa polêmica. Condutos livres que escoam sob pressão atmosférica, eles precisam estar em canais de seção aberta? Mito, mentira. Canais de seção fechada também podem escoar sob pressão atmosférica. E veja bem, aqui eu vejo claramente que nós temos a PA, pressão atmosférica, na superfície. Entretanto, num conduto fechado, né, numa seção fechada, que não é o caso dos canais aqui em seção aberta, nós também podemos, por um escoamento que não esteja exercendo pressão, ou seja, quando eu tenho escoamento sob pressão atmosférica, também um caso de canais ou condutos livres. Entenda isso como sinônimo, canal, conduto livre. E ainda assim, quando a gente está trabalhando com seção full, seção plena, cheia, se nós tivermos um ponto lá no topo, na superfície, então imagine que a gente tem aqui, é lógico que isso é uma abstração teórica, mas que se existe sequer um ponto na geratriz superior do meu conduto que esteja ali sob pressão atmosférica, eu continuo dizendo que eu estou aí diante de um conduto livre. Obviamente que a gente jamais dimensionará canais, nós jamais dimensionaremos canais nessas condições, devido à tamanha instabilidade. Então quer dizer que se cai uma gota de água a mais, ele já vira um conduto forçado. Então todo o dimensionamento que nós vemos de galerias, por exemplo, que são em seção fechada, galerias pluviais, redes de esgoto, eles têm um limite. Por quê? Porque não posso estar aí sujeito a variações pequenas no volume de água causarem
um escoamento sob pressão num conduto forçado, e aí nós teríamos ali, inclusive, extravasamento do conteúdo indesejado para fora das tubulações ali dentro daqueles dispositivos, das singularidades que nós temos na rede de esgoto. Ninguém quer esgoto extrapolando por aí, rede da galeria de água pluvial extrapolando, embora a gente vê alguns bueiros jorrando água. Por quê? Esse conduto ele entrou, ele recebeu tanta água que, embora seja dimensionado como um conduto livre, ele estava ali forçado, né? Estava tendo uma certa pressão, por isso essa água acaba saindo. A gente pode ver, inclusive, em época de cheias, como tem muito lançamento irregular de água pluvial na galeria de esgoto, na rede de esgoto, a gente pode ver ralos, inclusive, em banheiros, em alguns locais, que pode estar, inclusive, subindo água, porque está saturado, já está ali sobrecarregado, né, acima do dimensionamento. Mas esse, então, é a nossa primeira observação. Aqui a gente vê, obviamente, os melhores exemplares, e os rios, os canais, as galerias pluviais e redes de esgoto são nossos melhores exemplos de condutos livres, né, chamados canais. E uma característica importante, a gente tem aqui, atuando sobre gravidade, né, sobre a ação da gravidade, então todo esse escoamento se dá sob pressão atmosférica e por ação da gravidade. Veja que a linha piezométrica, né, que é a linha que mede, soma pressão mais posição, então se eu adoto aqui a minha base de referência, eu tenho aqui carga de posição, e a pressão é a própria espessura da lâmina d'água. Então todo mundo, ou seja, a linha piezométrica, ela é paralela e coincidente com o nível d'água. Então estou sempre paralelo ao nível d'água. Obviamente que a linha de carga total, por inserir a parcela de V ao quadrado sobre 2G, que é a parcela dinâmica aí do movimento, né? A energia de movimento, ela seria um pouco acima da camada do fluido. Mas a linha piezométrica coincide com, desconsiderando a carga cinética, porque a piezométrica tem essa característica, né? Ela segue paralela, corre paralela à superfície do meu líquido. E olha que os condutos livres, eles são ainda mais complicados de serem estudados. A compreensão é um pouco mais complicada porque o nível d'água pode variar na seção, isso varia a área molhada. Então eu posso ter um nível mais alto, um nível mais baixo de água, coisa que em um conduto forçado eu estou limitado, né, à seção plena do meu conduto. Então, trabalhando sobre conduto forçado, eu não tenho essa oscilação do nível d'água como tenho aqui nos nossos canais. E uma outra dificuldade, veja que eu posso ter a base, né, aqui do meu canal, tanto horizontal, quanto o fundo ascendente, quanto o fundo descendente. E eu ainda assim continuaria a ter o escoamento no mesmo sentido, na mesma direção. Então veja que o escoamento, a gente destaca aqui em vermelho, ele se dá pela inclinação da superfície do líquido. Superfície do líquido. Então o escoamento se dá na inclinação da superfície do líquido e não necessariamente na inclinação da base, do fundo do canal. Curioso, mas a gente vai ver que na equação de Manning, o que a gente utiliza para o cálculo da vazão é de fato a inclinação do fundo. Mas aqui eu estou falando para vocês que independente da inclinação do fundo do canal, ele escoa de acordo com a inclinação da lâmina superior da nossa lâmina d'água. Então a gente tem aqui, obviamente, uma linha tracejada, que é o plano de carga efetivo, ou seja, se nós não tivéssemos escoamento, se nós não tivéssemos perda de carga ou atrito, nós teríamos esse nível de pressão, se fosse numa condição estática. Como a gente está escoando, essa lâmina d'água tem uma declividade, a gente perde ali uma energia. Obviamente que nós vamos ter uma massa de água se deslocando e vamos ter o efeito também aqui do atrito, né? O atrito com o fundo do canal, atrito com as laterais, atrito com a superfície, os ventos da atmosfera superior. Então tudo isso pode jogar contra, na verdade, joga contra a gente, né? O vento pode nos ajudar em certo momento, mas a gente tem que entender que, de modo geral, esse escoamento está vencendo todas essas resistências. Acima do plano de carga efetivo, a gente vê o plano de carga absoluto. Esse sim considera as pressões em termos absolutos. Obviamente é só eu pegar o efetivo e adicionar uma atmosfera, considerando que nós estamos fazendo aí todo o estudo, análise
a nível do mar, né, onde a gente tem ali 1 atm de pressão. Pouco importante para nós essa linha de carga absoluta, tá? Só para vocês entenderem que quando a gente utiliza o termo pressão atmosférica, estamos falando de uma pressão relativa ao zero absoluto, ao absoluto vácuo. Por isso, fórmulas e coeficientes empíricos são muito usuais no estudo da hidráulica, tanto condutos forçados, como principalmente aqui em condutos livres. E aí eu retorno com vocês. O escoamento, ele se dá de algumas maneiras, tá? O escoamento em condutos livres, ele pode se dar de forma não permanente, e essa não permanente é o quê? É uma variação de vazão e de velocidade ao longo do tempo e ao longo dos pontos do meu escoamento. Então, isso varia. Um escoamento não permanente, eu tenho aqui uma análise em uma seção, em determinado ponto, eu não tenho uma velocidade constante, né, naquele ponto. Eu posso ter variações, por isso ele não é o quê? Ele não é permanente, ele é o famoso escoamento não permanente. A vazão e velocidade variam ao longo do escoamento nos diversos pontos que nós temos. Diferente do escoamento permanente. O escoamento permanente, ele diz para a gente que a velocidade é sempre a mesma em todas as seções? Não. O escoamento permanente, ele me diz que em uma determinada seção, se eu analiso aquele determinado ponto, ali a velocidade vai ser a mesma, vai ser sempre a mesma, porque ele é permanente. Se eu analiso outra seção, aqui também vai ser características de escoamento permanente. Não quer dizer que os dois tenham a mesma velocidade, não quer dizer que as características sejam iguais, quer dizer que elas são permanentes. Passa o tempo e elas não mudam. Aqui com as suas características, aqui com as suas características. Isso é permanente, simplesmente não muda, mas pode mudar de posição para posição. E quando a gente fala, então, do permanente uniforme, aí sim, além da permanência das características de vazão e de velocidade, nós teremos o quê? Velocidade, profundidade, vazão, nós teremos que elas não variarão em qualquer que seja a minha posição. Então agora quando eu falo de escoamento permanente, mas uniforme, eu quero dizer que além das propriedades não mudarem em cada um dos pontos, elas são iguais em todos os pontos. Então esse é um escoamento permanente uniforme, isso é importante a gente entender. Por quê? Porque depois nós vamos estudar também o escoamento permanente, mas ele é o quê? Variado. Permanente, característica daqui não muda, característica daqui não muda, mas ela muda de um ponto para o outro. Ele é o nosso permanente, mas varia de ponto a ponto. Embora nós não tenhamos no mesmo ponto, numa mesma seção, variações. Nós variamos de posição para posição analisada. Aqui a velocidade pode estar maior, aqui na frente a velocidade pode estar menor, mas elas não mudam com o tempo. Vai passar o tempo e elas continuarão com as mesmas propriedades. Vamos entender um e também entenderemos o outro. Isso é necessário para o nosso entendimento. Ok, então eu vou introduzir para vocês um conceito aqui de carga específica. Quando a gente estuda, né, as cargas que existem, e lembre, sempre quando eu disser carga, eu estou dizendo linha de carga ou linha de energia, lembre-se sempre, a carga nada mais é que a energia por unidade de peso. Então nós temos aqui Newton-metro, por exemplo, que é o nosso famoso Joule, a nossa unidade de energia, por unidade de peso. Então, Newton. O que acontece? Quando eu falo carga, significa que eu simplifico isso daqui e dou sempre uma carga em metros. Mas é a forma que eu apresento em metro. Mas entenda quando eu falar carga, quando eu falar energia, que eu estou falando de energia por unidade de peso. Muito mais usual na hidráulica. Para eu saber a energia total, imagina, eu teria que multiplicar pelo peso de toda a massa do fluido. Uma coisa que seria muito mais difícil. Então a gente faz energia por unidade de peso, energia específica ou também chamada carga. Quando a gente falar simplesmente carga, a gente vai ter simplesmente uma unidade de comprimento ali, o metro, mas tem que estar na sua cabeça, é energia por unidade de peso. Por isso que eu escrevo só em metro. Então beleza, energia por unidade de peso. Tenho 3 tipos, basicamente, que é a nossa energia de posição, né, ou carga de posição, dada pelo Z, carga de pressão, dada pela altura de coluna da água aqui, né, a pressão que em cada um dos pontos. Se eu pegar aqui um ponto do fundo do canal, que é o ponto utilizado como referência, eu tenho uma determinada cota,
Então, uma determinada carga altimétrica, carga potencial gravitacional, uma carga de pressão, que é toda essa coluna de água que age sobre esse ponto, e, por último, uma determinada velocidade. Então, eu tenho uma carga cinética, carga de movimento associada à velocidade daquele fluido. Então, temos Z, Y e V ao quadrado sobre 2G. São as nossas cargas. Se eu somo todas, eu chego na carga chamada de carga total. Só que isso, como o fluido ele se movimenta, e se eu utilizando aqui o plano de referência como essa linha de base, como ele se movimenta, e neste caso o fundo do canal também se movimenta, eu teria variações na energia total em relação a meu componente Z, porque eu estou num escoamento permanente uniforme. Então, em todo momento, eu tenho aquela mesma velocidade e ela é constante em todo o trecho. Aqui a velocidade é uma, aqui a velocidade é outra, aqui a velocidade é outra. Desculpa, é uma que é igual a outra, que é igual a outra. Porque, além dele ser permanente, ele é uniforme. Então, tem a mesma lâmina d'água, mesma carga de pressão, mesma carga de velocidade, mas a posição varia. Como a posição varia, eu tenho adotado um conceito novo. Ao invés de mexer com carga total, porque o meu Z vai variar se ele tiver um fundo de canal que desce, um fundo de canal plano, um fundo de canal ascendente, mexe no meu Z. Então eu vou introduzir um conceito de carga específica, onde a minha referência vai ser o quê? A referência vai ser a base, a referência vai ser o fundo do canal. Se eu tomo sempre como referência o fundo do canal, qual vai ser a minha carga específica? Só o Y e a carga cinética de velocidade. Então basta somar os dois e veja, no escoamento permanente uniforme, HE, a carga específica é o quê? Constante, é sempre a mesma. Sempre a mesma profundidade, sempre a mesma velocidade. Porque ele é permanente? Não, porque ele é permanente uniforme. Por isso que isso se mantém, por isso que isso não varia. E quando a gente fala de velocidade, a gente tem que olhar que a distribuição de velocidade, ela não é homogênea, ela não é uniforme. A gente adota aqui nesses casos o quê? Uma velocidade média para caracterizar o escoamento. Assim como nós fazemos para condutos forçados, né? Seja eles escoando em regime laminar, onde a gente sabe que a face inferior em contato com o tubo tem velocidade zero, seja escoando em regime turbulento, onde nós temos uma turbulência, uma série de vetores de velocidade para todos os cantos, né? Aquela turbulência me gera vetores com trechos do fluido, em cada um com velocidades aleatórias, que me dá o quê? Uma velocidade média. Eu pego a média. Aqui também eu faço igual. Eu adoto a velocidade média do escoamento. Essa velocidade média do escoamento é a que nós adotamos. Mas ela é constante na seção transversal? Não, ela não é constante. Nem se eu analisar na seção transversal, nem se eu analisar no perfil longitudinal. Vamos analisar aqui o caso, por exemplo, da seção transversal. Veja, aqui eu tenho atrito na lateral, tenho atrito na lateral, tenho atrito no fundo, e aqui na superfície tem a atmosfera e tem os ventos. Então aqui, em nenhum desses pontos, eu tenho velocidade máxima, eu não tenho velocidade alta. A maior velocidade que eu tenho, ela sai de 3 para 2 para 1. Então aqui, mais ou menos no centro, é onde eu tenho os pontos, o ponto de maior velocidade, onde ele sofre menos a influência da resistência à atmosfera, dos ventos e dos atritos. Se eu pego agora e giro, eu estou olhando esse canal agora longitudinalmente, o perfil de velocidades, agora como se fosse uma seção aqui que eu corto e quero avaliar a velocidade nessa seção transversal, se dando o escoamento nesse sentido. Então o fluido está escoando nesse sentido, eu vejo lá embaixo, obviamente a média de velocidades é cerca de 40% a 60%. Então aqui está mais ou menos metade da velocidade que eu adoto como velocidade de referência. Esse perfil, a partir do momento que eu vou distanciando do fundo, a minha velocidade vai aumentando, 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 aumentando. Cada vez que eu chego mais perto da superfície, ela aumenta ainda mais. Chega um ponto que ela é máxima. E depois, daqui para cima, o vento e a atmosfera me faz perder um pouco essa velocidade. Então, ao contrário do que muitos pensam, a velocidade máxima do escoamento nos canais não é na superfície. Não é na superfície. Então, pense bem,
A velocidade não é a velocidade máxima na superfície. Está aqui, ó. Se eu adoto aqui o 0 e 1 metro, digamos que tem aqui 1 metro de profundidade, ela estará a máxima mais ou menos aqui a 10 centímetros, né? Vamos colocar assim, e não na superfície. Qual é a velocidade que eu adoto para os meus cálculos? Eu adoto a velocidade média. E essa velocidade média está a cerca de 60% da profundidade do meu canal, tomando como referência a superfície. Essa aqui é a velocidade que nós tomamos como média. Mas, professor, aonde que está a velocidade máxima? Depende da seção, depende da forma geométrica, triangular, trapezoidal, retangular. Mas qual é a seção que geralmente é mais estudada nesses casos? A seção circular ou semicircular. E eu te digo por quê. Embora nós trabalhemos aí com seções trabalhando parcialmente cheias, porque nós estamos falando aqui de condutos livres, ainda assim utiliza-se muito, como é o caso do dimensionamento das redes de esgoto, né? Seções circulares. Por que eu utilizo muito isso? Porque ela é a que mais otimiza a quantidade de material com capacidade de escoamento. Se nós pegarmos aí para uma mesma área molhada, a seção circular é a que me dá menor perímetro. E o perímetro é o que eu gasto de material para fabricação. Então, eu não construo área de tubo. A área é o que eu tenho. O que eu vou precisar de material é o material do perímetro. Então, se eu consigo gastar menos material e ter mais área, consigo ter uma seção hidraulicamente mais eficiente, né? Em termos de custo, ela fica também mais viável. Por isso que, embora não seja conduto forçado, eu continuo, em muitos casos, trabalhando com o escoamento de condutos livres em seções circulares. E essa é a mais estudada porque ela é economicamente ideal. Ela me dá menor perímetro molhado para maior raio hidráulico. Isso a gente vai ver logo na sequência. E nesse estudo eu consigo ver desde uma seção totalmente vazia até uma seção meio cheia, até a seção plena, a seção full, seção plena, consigo ver o comportamento, obviamente, tanto de vazões, quanto do raio hidráulico, quanto de velocidades. Me importa aqui nesse caso te mostrar o quê? Te mostrar que a vazão, tendo aqui essa curva que eu estou passando aqui em vermelho, o máximo de vazão se dá em torno de 0,95 do diâmetro. Então a minha profundidade, aqui a minha altura, né, de lâmina d'água, está quase cheia, está em 95%. Está mais ou menos aqui assim. E eu tenho o quê? A maior vazão. Olha só que curioso. Então a vazão em condutos livres, ela não é maior vazão com a seção cheia, e sim cerca de 95% da seção cheia. E a velocidade? Onde é que está a velocidade máxima? Não é onde eu tenho a vazão máxima. Olha que curioso. A velocidade máxima está um pouco abaixo, quando a minha seção está aí cerca de 81% de preenchimento. Então a gente está mais ou menos aqui, ó. Então aqui eu tenho V máximo e aqui em cima eu tenho Q máximo. Outra curiosidade, quando a gente tem uma relação de 82% mais ou menos cheia, me dá mais ou menos a mesma vazão do que ela tiver full, ou seja, que ela tiver totalmente cheia. Lembrando que nós estamos falando de condutos livres, então aqui ela está 100% cheia, mas com a lâmina superior, a geratriz superior, esse ponto superior aqui, sob pressão ainda atmosférica. Agora, nota importante, a maior vazão não é a que se obtém com o conduto funcionando completamente cheio. Eu acrescento mais uma observação, a maior vazão não é onde eu tenho a maior velocidade. Duas informações muito importantes para esse e para qualquer conduto que a gente for. Não é obrigatoriamente a maior vazão com a maior velocidade, tá bom? Depende sempre da relação velocidade e área, né? E os elementos geométricos que a gente estuda quando nós estudamos aí os condutos livres, o escoamento em condutos livres. Basicamente, 3 ou 4 aqui que são muito importantes, tá? Pode variar as formas, mas eu sempre vou ter o mesmo conceito. Seção transversal. O que é a seção transversal do escoamento? É tudo isso que eu vejo aqui. É toda a seção, a forma geométrica plena do meu escoamento. Mas eu tenho, obviamente, por garantias de escoamento, né, determinar uma borda livre, que é
até onde a minha água vai e até onde a minha seção de fato acaba, até onde eu teria o que a gente chama de transbordamento. Preciso garantir essa folga, essa borda livre, essa margem de segurança. O mesmo vale para condutos de seção fechada, tá? Tem que ter essa margem de segurança para que ele não trabalhe eventualmente como um conduto forçado. Agora vem o que eu tenho de mais importante. Para o dimensionamento desses condutos, para eu determinar a velocidade, a vazão, vão me interessar esses três últimos, que são eles: perímetro molhado, área molhada e raio hidráulico. A área molhada, eu vou chamar sempre de AM, que é diferente da seção transversal, é simplesmente a área em que, de fato, eu tenho preenchimento de fluido. Então, essa aqui seria a minha área molhada, ocupada pela água. E o perímetro? Muita gente acaba errando, porque coloca que o perímetro molhado inclui a faixa de topo. E ele não inclui a faixa de topo. O perímetro molhado é o perímetro da seção transversal que tem contato com a água. Qual é o perímetro neste caso de seção trapezoidal? São esses dois taludes aqui inclinados, essas duas áreas inclinadas, e o fundo. Então, este é o meu famoso PM, ou perímetro molhado. E o raio hidráulico, então, é um conceito que eu faço para simplificar as equações e otimizar todo mundo com as diversas seções transversais, trazer um parâmetro. Então, o parâmetro é raio hidráulico, área molhada sobre perímetro molhado. Então, quando eu tenho essa relação de área molhada sobre perímetro molhado, eu posso ali trabalhar com seções diferentes, mas uma expressão única, que vai utilizar o quê? Não é a área, não é o perímetro, e sim a relação entre área e perímetro molhado. Isso vai me permitir simplificar expressões futuras. Então, esse conceito de raio hidráulico, veja, raio a gente mede o quê? Em metro. Então, jamais pense que raio hidráulico é perímetro molhado sobre área molhada. Porque se eu fizer isso, eu estou falando que é algo em metro, né, ou que seja alguma unidade de comprimento, dividido por algo em a unidade de comprimento ao quadrado. Isso me daria metro a menos 1. Metro a menos 1 não é um conceito, não é a unidade de medida de raio. Então, jamais faça isso. Pense, se eu tenho um círculo, eu tenho um raio. O raio aqui é medido o quê? Em uma unidade de comprimento, que a gente vai chamar aqui de metro, mas pode ser centímetro, milímetro, qualquer unidade, quilômetro. Então, sempre lembre disso. É área molhada sobre perímetro molhado, porque assim, quando eu fizer a análise dimensional do raio hidráulico, eu vou ter metro quadrado sobre metro, ou seja, eu vou ter uma unidade linear aqui, que é de comprimento, né? A gente fala metro, centímetro, qualquer que seja ela. Como eu disse, não é só de seção circular, não é só de seção trapezoidal que nós vivemos. A seção ela pode variar qualquer que seja a figura do meu canal. Obviamente, seções compostas aí por desenhos mirabolantes não são usuais. Quais são as mais usuais, professor? Mais usuais, trapezoidal, retangular, triangular e circular ou semicircular. E o conceito vem sempre do mesmo. Qual que é a área molhada aqui? Base vezes altura, BH. Qual é o perímetro? Aí, muito cuidado. Eu tenho que pegar 2 vezes a altura e 1 vez só a base. Aí eu consigo calcular, então, tanto o raio hidráulico, que é um sobre o outro, e eu tenho também o conceito da largura de topo, que neste caso aqui, a largura da superfície, neste caso é o próprio B, que também é a largura da base aí desse nosso retângulo. Quero fazer isso para outras formas. Faço sempre na mesma ideia, tá? Seção circular ela é um pouco mais difícil, que ela depende o quê? Do ângulo de abertura aqui, e esse preenchimento, ele não é linear, né? Ele é uma função, inclusive aqui, quadrática. Mas as questões de prova, elas vão trazer, na maioria das vezes, seções circulares que estão ou full, e aí fica fácil saber a área e o perímetro molhado, ou a meia cana, funcionando aí metade da seção, também fica fácil calcular. Neste caso aqui, veja, πd ao quadrado sobre 4 é uma área completa. Se é metade, πd ao quadrado sobre 8. E o perímetro? O perímetro a gente tem que é 2πr ou πd. Neste caso, o perímetro todo, né? Já o perímetro molhado da seção, πd sobre 2. Então a gente tem aqui d sobre 4, que é o raio hidráulico dos nossos condutos, ou H sobre 2. O H aqui, entenda o H,
como o próprio raio da seção. E o mesmo vale aqui para todos os outros tipos, todas as outras seções transversais. Aqui já trouxe uma expressão de área simplificada, né, que a gente sabe que tem a parte B, mais a parte B aqui de cima, então falta 2 pedacinhos aqui. Se a gente calcular esses 2 pedacinhos, depois a gente consegue simplificar na forma do trapézio, e aí a gente chega nessa expressão mais simples para o cálculo da área. Eu preciso que você decore isso? Não, você sabe calcular a área de trapézio, você sabe calcular a área de triângulo, a gente sabe as áreas das figuras geométricas básicas. O que eu preciso que você entenda? Vamos lá, algumas observações. Em todas as formas de canal aberto, o semicírculo possui menor perímetro para uma determinada área, ou seja, a seção mais eficiente hidraulicamente. Maravilha, mas na prática nem sempre essas seções são utilizadas. Quando tubos são apropriados ou canais somente são utilizadas quando os tubos são apropriados ou canais artificiais de materiais pré-fabricados. Então a gente tem alguns casos aí que a seção transversal, se não for de tubo ou de meia cana ali pré-fabricada, se eu for executar isso em loco, um canal semicircular, talvez dê mais trabalho. Então a gente pode executar outras formas, nem sempre porque ela é mais eficiente hidraulicamente, que ela vai ser implementada. Tem que haver aí um estudo de custo, obviamente. Para canais longos, veja, a gente vê a seção trapezoidal como a mais comum. Esses projetos de grandes transposições, grandes canais, a gente geralmente vê uma seção trapezoidal. Mais importante que isso, mais importante do que ser eficiente, é ter o quê? Materiais estabilizados e velocidades não erosivas. Então, ele é mais eficiente. Mas se eu fizer uma seção semicircular em solo compactado, é fácil de executar? Será que ela é estável? Ou se a gente vai ter ali velocidades que vão causar erosão na superfície e aí vão acabar mudando a geometria da seção ao longo do tempo. Então, tudo isso envolve um estudo de custo e também de velocidades que não sejam agressivas. E veja, as velocidades de escoamento, elas geralmente são velocidades reduzidas. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de limites aconselháveis. Nós temos aí de 0,23 metros por segundo até, no máximo, aí de velocidade aconselhável, sendo de 6 metros por segundo. Então veja, óbvio, se eu estou aqui diante de um solo, por exemplo, um solo arenoso, velocidade mais baixa, senão eu vou ter erosão, senão eu não vou manter aquele canal com aquela seção. À medida que eu vou indo para rochas, alvenaria e concreto, consigo aumentar a velocidade. Passou disso, posso acelerar, aumentar mais a água? Pode, mas a gente vai começar a ter efeitos o quê? De desgaste na superfície desse material. Uma erosão superficial que vai fazer o quê? Geralmente aumentar a rugosidade ou desconfigurar a forma original da seção. Isso a gente vai ver que se aumenta a rugosidade, na medida do tempo, isso reduz a eficiência do meu canal. Eu consigo conduzir menos água, eu tenho mais perda de carga, né? Numa ideia bem semelhante. Um outro conceito importante é o que nós chamamos aqui de seções ótimas, tá? Vou passar rapidamente para vocês que existe o estudo de seções ótimas, onde a trapezoidal teria aí algo em torno de 60 graus de inclinação dos taludes. Então, os taludes aqui teriam 60 graus. Uma outra, numa relação retangular, a gente teria uma relação de 2:1, em base 2 e altura 1. Essa relação era uma relação ótima, de seção ótima para seções retangulares. Seções triangulares. Nosso alfa de 45 graus me dá uma seção ótima, ou seja, aqui a gente tem um ângulo reto, né, já que temos 180 entre os taludes, a inclinação lateral, e 45 nos cantos. E aqui, seção funcionando aí a meia cana, seção meio cheia, seria uma seção eficiente, uma seção muito boa. Maravilha? Só para não ficar muito longo, eu vou rodar a vinheta e a gente começa com a segunda parte aqui dessa nossa aula.